Olá, bom dia. Bom, vamos retomar a nossa leitura da obra de Santa Faustina, Diário, a misericórdia divina na minha alma. Bom, paramos no parágrafo 301, vamos retomar então do 302, mas antes vamos fazer uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai de misericórdia, que seja sempre louvado e que esteja no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos então a intercessão de Santa Faustina para que ela nos ilumine, para que a nossa leitura e sua mensagem chegue a você, lhe toque o coração e lhe abençoe. Vamos lá. Diário de Santa Faustina, caderno 1, página 111, parágrafo 302. Ó amor eterno, desejo que vós conheçam todas as almas que criastes. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras, mergulhadas no desespero. Desejaria ser um missionário e levar a luz da fé aos países selvagens, para vos dar a conhecer as almas e, imolando-me inteiramente por elas, morrer como mártir, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo mártir, pelo total despojamento e abnegação de mim mesma por amor a vós, Jesus, e às almas imortais. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só Ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá o que purificar em nós. E o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós. Tornar-se-á para nós um prazer. Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração que nunca sou tão feliz como quando sofro por Jesus, a quem amo com cada pulsar do meu coração. Um dia, ao passar por um grande sofrimento,
Deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse a sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho, cheia de entusiasmo e alegria. Então, disse-me uma das irmãs: de certo, a irmã tem hoje muitos consolos, porque está tão radiante. Deus certamente não está dando à irmã nenhum sofrimento, mas apenas consolo. Respondi: a irmã está muito enganada, porque justamente quando sofro muito, também a minha alegria é maior, e quando sofro menos, também a minha alegria é menor. Mas essa alma me fez entender que não me compreendia nesse particular. Procurava explicar-me que quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos, enquanto que quando sofremos pouco, então temos pouca possibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande nem puro. Com a graça de Deus, podemos chegar ao ponto de o nosso sofrimento transformar-se em deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por esse livro que abristes diante dos olhos da minha alma. Esse livro é a vossa paixão, que assumistes porque me amastes. Aprendi nele como amar a Deus e as almas. Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, com poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor. Ó, como é grande o fogo do amor mais puro que arde em vosso sacratíssimo coração. Feliz a alma que compreende o amor do coração de Jesus. O meu maior desejo é que as almas reconheçam que vós sois a felicidade eterna delas, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra e das pequenas normas, porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza a destruirão. Se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e apesar disso as desprezar como coisas pequenas, eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa, e não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas, contanto que o meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Ó meu Jesus, delícia do meu coração, vós conheceis os meus desejos. Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens de tal forma que, vivendo, fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o meu amor esteja sempre voltado para vós, como uma flor que sempre se vira para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração se conservem sempre e exclusivamente para vós. Quero viver sob o vosso olhar divino, porque só vós me bastais. Quando estou convosco, ó Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. 1934, parágrafo 307. Em determinado momento, durante a Quaresma, vi por sobre a nossa capela e casa uma grande claridade e também uma grande escuridão. Observei a luta dessas duas potências.
Quinta-feira Santa, Jesus me disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Deus e as almas, ato de oferecimento. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar, com total submissão à vontade de Deus, todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenha na alma, provenientes da convivência com Deus, Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos. Não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente este ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmo me ensinastes, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A terceira. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Quinta-feira Santa, durante a Santa Missa, 29 de março de 1934. Faço-te participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer esse ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos. Imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontoavam nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero se alojaram no meu coração. É essa a condição dos pobres que assumi sobre mim. A princípio assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas na primeira confissão fui tranquilizado. Quando saí uma vez de casa para me confessar, encontrei o meu confessor, celebrando a Santa Missa. Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente, com alegria, estendia as mãos para ele, as mãozinhas para ele. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva.
A princípio senti aversão por esse sacerdote por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então, ouvi estas palavras: sou a irmã. Essa irmã estava em Varsóvia e eu, naquele momento, em Vilnius. Reze por mim até que lhe diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela, ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi estas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito, reze por mim. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada num mar de amargura, olhai para vossa filha e ensinai-a a sofrer e amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. Em determinado momento, veio visitar-me a Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse o que olhasse e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou a olhar para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte, fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus, mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é um companheiro constante da minha vida. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança
e sei que não serei confundida. Às vezes, depois da Santa Comunhão, sinto a presença de Deus, de modo particular, sensível. Sinto que Deus está no meu coração, e o fato de o sentir na alma em nada me impede o cumprimento das minhas obrigações. Mesmo quando estou resolvendo os assuntos mais importantes que exigem atenção, não perco a presença de Deus na alma e estou intimamente unida a Ele. Com Ele vou ao trabalho, com Ele vou ao recreio, com Ele sofro, com Ele me alegro, vivo nele e Ele em mim. Nunca estou sozinha, porque Ele é meu companheiro constante. Sou consciente da sua presença em cada momento. A nossa familiaridade é estreita pela união do sangue e da vida. Parágrafo 319. 9 de agosto de 1934. Adoração noturna nas quintas-feiras. Fiz adoração das 11 à meia-noite, oferecendo-a pela conversão dos pecadores endurecidos, especialmente por aqueles que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quanto Deus sofreu e que grande amor nos demonstrou. E nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para o nosso Salvador! E com que nos convencerá do seu amor, se a própria morte não o conseguiu? Convoquei todo o céu para que, juntamente comigo, desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira de meu Pai e alcança um mar de bênçãos. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes, que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me. Pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras, os demônios responderam todos juntos: fujamos. Porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como o pó. Como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Te Deum, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Súbita fraqueza. 12 de agosto de 1934. Parágrafo 321. Súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era a morte, ou seja,
a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antessabor dos seus sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente, senti-me mal, com dificuldade em respirar. Minha vista escureceu, experimentei o torpor dos membros. É terrível essa sufocação. O momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas embora quisesse me confessar, era extremamente difícil. A gente não sabe o que diz. Começa uma coisa antes de terminar outra. Que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta. Minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora e novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar, mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou-me a alma. O menor pozinho não lhe passou desapercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaríeis. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro
compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Eu vou ler novamente esse parágrafo. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou-me a alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaríeis. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Parágrafo 325. Ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu. Apenas rezei fervorosamente na cela. Em seguida, vi a Mãe de Deus em beleza indizível. E ela me disse: minha filha, exijo de ti oração, oração e mais uma vez oração pelo mundo e especialmente pela tua pátria. Por 9 dias recebe a comunhão reparadora. Une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses 9 dias te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação, e sempre, em todo lugar e tempo, de dia ou de noite, toda vez que te acordares, reza em espírito. Em espírito sempre se pode perseverar na oração. Em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como devia ser essa inscrição. Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas. Essas palavras são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus desejava que seja colocada toda a fórmula, mas não me dera uma ordem clara em relação a essas palavras. Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças
na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. O amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade da maneira mais fiel. Vou repetir. Ó amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade da maneira mais fiel. No final do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que se afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha. Mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava, nem por um momento. Fiquei impaciente com isso. Voltei-me para ela e a afastei de mim. Nesse momento, reconheci que essa personagem era a Madre Superiora e, no mesmo momento, vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e deu-me a conhecer como fica magoado quando eu mesmo, nas mínimas coisas, não procuro cumprir a vontade da Superiora, que é a minha vontade. Pedi perdão ao Senhor e guardei essa advertência no fundo do coração. Bom, vamos parar por aqui hoje. Parei no parágrafo 329, vamos retomar no parágrafo 330, página 117. Você que está comigo, esteve comigo e ainda estará comigo nos próximos parágrafos, né? Porque, pelo que eu vejo, não são capítulos, são parágrafos. E como são muitos, né? Não tem como eu ler de uma forma contínua e ininterrupta. Então, por isso que eu estou lendo um pouquinho por vez. Então, a você eu agradeço e desejo que Jesus misericordioso, que Santa Faustina, Padre Pio de Pietrelcina, Madre Teresa de Calcutá, Nossa Senhora Virgem Maria, estejam com você, com sua família, com seus amigos, te iluminando, te abençoando, te protegendo, e da mesma forma rogo para que esteja protegendo, abençoando, cuidando de todas as almas inocentes, vítimas do conflito no Oriente Médio, na guerra entre a faixa de Gaza e Jerusalém. É muito triste o que está acontecendo e, apesar de não termos a nítida clareza dos motivos que motivam esse tipo de ação, é com muito pesar, né, que eu me refiro a esta guerra, porque é um crime contra a humanidade. Pessoas inocentes estão sendo assassinadas, pessoas inocentes estão sendo mortas, crianças, mulheres, pais de família, e isso tudo é muito triste. Que Jesus misericordioso receba todos nós em sua glória, em seu sacratíssimo coração misericordioso.
Então, vamos encerrar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.